Bom dia. É, eu vou falar do meu relato aqui de mais de 20 anos na igreja. Isso porque eu não tenho nem 30, né? Comecei quando era criança, mais ou menos com 4 anos de idade ou 5, não sei ao certo, mas... Bom, palhaço, eu não vou me identificar porque ainda tenho alguns poucos familiares na igreja. Tem minha mãe que ainda frequenta, tem uns irmãos que na verdade nunca pegaram firme, nunca, enfim, se firmaram, nunca estiveram presentes na igreja assim com frequência, mas ainda frequentam. Então não vou me identificar. E eu tô fora da instituição universal já vai fazer um mês, dia 1º de julho desse ano, depois do meu último domingo naquela, entre aspas, igreja, eu decidi não voltar. Para muita gente, para muita não, né? Não, na verdade, desde que eu saí, ninguém me procurou. Teve uma pessoa só que me procurou, uma colega, né, que eu ajudava a cuidar das crianças no berçário, eu era voluntária lá e ela meio que ficou chocada quando eu mandei um áudio para ela de mais de 20 minutos explicando por que eu não ia voltar para aquela vida daquela igreja. E no dia que eu saí, palhaço, na segunda-feira de manhã, eu decidi abrir a minha Bíblia e sem nenhum peso na consciência, sem nenhum remorso, sem nenhum tipo de arrependimento, eu estava muito certa do que eu estava fazendo. E eu li lá em Lucas 11 versículo 46. Na verdade, o capítulo, essa parte do capítulo 11 é aquela parte que Jesus censura os fariseus, né? E ele disse assim: ai de vós, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos, nem ainda com um dos vossos dedos tocais essas cargas. É Lucas 11:46, tá? Para quem quiser ver. E palhaço, eu saí porque há muito tempo, alguns meses eu posso dizer, mas na verdade eu acho que é um pouco mais tempo do que isso. Eu me sentia mal porque o meu comportamento na igreja estava assim. Eu tentava mudar, eu tentava obedecer, mas a contradição na minha cabeça era muito grande. O pastor falava uma coisa, eu rebatia dentro de mim. Eles falavam sobre aquela mesma história que todo mundo sabe. Oferta, batendo sempre em cima de ofertas e propósitos. E dentro de mim aquilo não fazia mais sentido. Depois de muitos anos, entendeu? Eu, quando tinha 15, 16, eu participava do grupo jovem na minha antiga igreja, que era uma sede regional aqui em São Paulo. Como eu falei, eu não vou citar nomes nem locais, porque a minha família ainda continua, mas eu participava do grupo jovem, e até no grupo jovem na época era um terror, entendeu? O obreiro, que era o líder do grupo jovem, era uma pessoa muito agressiva. Ele era um homem assim que ele crescia, né? O trabalho crescia. Eu lembro que naquela época a reunião do grupo jovem de domingo era 1 da tarde, dava coisa de 600 jovens. Isso é algo até incomum até para as próprias reuniões de algumas... Tem igreja que nunca dá isso. Nas reuniões de domingo, por exemplo, reunião domingo de manhã. E no grupo jovem, no nosso grupo jovem, dava 600 jovens. Já chegou a dar 700, eu acho. Enfim, aquela igreja era muito movimentada, então a gente tem aquela história, né? Quanto mais bate, mais a igreja cresce. Se não fosse de Deus, não tinha tanta gente. E aquela história toda. E eu, naquela juventude, a gente tinha aquele sonho, aquela carreira, né? A gente quer seguir carreira na igreja, que é ser uma obreira, que é ser uma esposa de pastor, aquela conversa toda. Enfim, passei minha juventude na igreja. Eu tenho 2 irmãos e dos 2 eu acho que a pessoa mais firme era eu. Eu sempre estava lá, os outros 2 não gostavam, não simpatizavam, mas eu acabei pegando gosto por aquilo, mas eu vivia pressionada. Eu não comia direito, eu passava dias e dias na igreja. Domingo, a reunião principal era às 6 da manhã. Imagina uma menina sozinha andando antes das 6 da manhã na rua. Eu morava num lugar perigoso.
Assim, por Deus mesmo, eu acho que nunca me aconteceu nada. Apesar de estar no lugar que não era o lugar certo, mas nunca me aconteceu nada. E ficava até o final da última reunião de 6 da tarde. Porque eu mesma achava que, como os obreiros falavam, domingo de noite, quando você deitar na sua cama, mesmo cansado de ter andado, evangelizado, levado os jovens para a igreja, você vai deitar com a sua consciência tranquila. E eu vivia nessa vida. Até que fui amadurecendo, fui começando a trabalhar, né, as amizades do mundo, enfim, como eles dizem, você começa a ter uma vida normal. Então eu saí do grupo jovem, mas continuei na igreja, continuei com fogueira santa, continuei dando oferta e a minha vida nunca mudou. Eu sempre morei de aluguel, meus pais se separaram quando eu fiz 18 anos. Se separaram não, né? Meu pai foi embora de casa. Minha mãe sempre foi uma pessoa de igreja, minha mãe estava ali, ela fazia propósito, só que a minha mãe nunca mudou. Na verdade, eu acho que nenhum de nós mudamos, porque a gente fazia o que o pastor falava dentro da igreja, do lado de fora, aquele ensinamento, aquela doutrina não tinha efeito nenhum. Porque hoje, palhaço, eu entendo que eu nunca aprendi a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Eu aprendi uma doutrina de uma igreja. Se eu tivesse vivido 20 anos na igreja católica, se eu tivesse vivido 20 anos na macumba, se eu tivesse vivido mais de 20 anos em qualquer outra denominação, estaria da mesma forma, porque o evangelho não é pregado. Eu aprendi que religião nenhuma quer que você aprenda quem é Jesus Cristo, quem é o Salvador. Eles não querem. A religião, ela quer te oprimir, ela quer comandar você, ela quer mandar em você, no que você faz, no que você veste, no que você come. E com a Igreja Universal, eu acho que a gente sabe, não é nem um pouco diferente, apesar deles odiarem, né? Que chamem eles de religiosos, de crente, de cristão. Eles se autodenominam pessoas de fé, né? A Igreja Universal é muito orgulhosa nesse sentido, porque ela acha que ela é a única porta, a última porta. A partir dali, se você não vencer ali, quantas vezes eu pensei, eu não estou me sentindo bem, eu vou para outro lugar, um lugar mais calmo, um lugar que me traga paz. Só que aí eu aprendi a pensar o seguinte: se eu não vencer aqui, eu não vou vencer em lugar nenhum. Essa era a briga na minha cabeça. Enfim, palhaço, depois de um certo amadurecimento, eu fui estudar, eu fui tentar uma carreira, eu fui estudar uma profissão. Eu acho que, como qualquer pessoa que estuda e que abre a mente dela e que sai um pouco daquela visão que o pastor tenta impor para você, eu acho que aí o caminho começa a mudar. Tanto que você não vê muitas pessoas intelectuais da igreja, você não vê muitos médicos, você não vê pessoas de um grau de instrução maior, porque essas pessoas, com certeza, elas são mais difíceis de você convencer, com argumentos chulos, entendeu? De que pela fé você já tem isso, pela fé você já tem aquilo. E, na verdade, o que eles querem é que você primeiro dê, como eles falam, primeiro você tem que dar, primeiro você tem que fazer, para depois você receber de Deus, né? É o supermercado. Você tem o seu dinheiro, você dá e você vai ter alguma coisa. Só que o seu dinheiro, ele é físico, você vê, você entrega, você vende, você dá, e essa bênção nunca chega, né? Então, palhaço, uma pessoa que ela tem uma cabeça ali mais esclarecida, ela não vai se convencer com esse tipo de coisa, com esse tipo de fantasia, com esse tipo de ilusão. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a estudar, eu comecei a me informar. Eu comecei a namorar com um homem que, na visão da igreja, é um incrédulo, né? Porém, é uma pessoa de caráter, porém é um cara que não mente, é um cara que já provou ser uma pessoa de boa índole, né? Só que sempre que eu ia conversar com algum pastor sobre o meu relacionamento, das poucas vezes que eu conversava, eles falavam que eu tinha que me valorizar, que eu tinha que deixar essa pessoa de lado porque não é da minha fé e que ia me tirar da igreja, aquela conversa toda. Só que no fundo, palhaço, eu sabia que o problema não era ele. O problema era a própria igreja. Se um dia eu saísse da igreja, não seria por ninguém. Seria pela realidade que eu mesma vi. A realidade que eu mesma vi. E meu namorado sempre foi muito respeitoso em relação à minha fé, só que ele não concordava, mas ele ia de vez em quando comigo. E teve uma vez, palhaço, em uma dessas campanhas aí
de desafio, de revolta, de, sei lá, essas campanhas que eles fazem fora a Fogueira Santa, né? Campanha do Nunca Mais. A campanha se chama Nunca Mais e você tem que fazer a mesma campanha e dar as mesmas ofertas altas 10 vezes e esse Nunca Mais, ele termina, né? Ele sempre vai estar ali. Então eu levei o meu namorado, eu convidei ele para ir numa reunião comigo, era até uma terapia do amor, e começou uma campanha como essa. Eu estava até no Rio de Janeiro, lá na Del Castilho, e, enfim, o pastor, a reunião da terapia foi horrível para começar. Eu estava com vergonha de ter levado meu namorado naquele dia, porque foi uma gritaria a reunião inteira. É um lugar que você fica assim, você até chega assim tranquilo, você sai de lá perturbado com aquela gritaria, com aquela euforia, que eles tentam te convencer que aquilo ali é fé, aquele destempero, né, de pastor. Tem muito pastor que é destemperado, ele começa a gritar, grita a reunião inteira, muitas vezes você é da igreja com dor de cabeça. Enfim, ele colocou lá os envelopes e vamos pegar, porque é pelo menos R$100, pelo menos R$200, de 10 mil para cima, aquela história toda. Eu morrendo de vergonha do meu namorado. Teve uma senhora que manifestou, passou mal, e ele colocava envelope na mão do demônio, o demônio jogava fora porque tinha fogo, aquela história toda. E aí veio uma senhora, ele falou, você quer o envelope? Ele deu na mão dela, ela falou, não, eu quero cumprir agora, porque meu marido está indo embora, não sei o que, eu quero cumprir agora. Ele deu o envelope, ela passou o cartão, ele deu o outro, falou, agora a senhora vem e faz de novo. Eu fiquei com muita vergonha daquilo. Meu namorado falou assim, eu não vou nem te falar o que eu acho disso, porque você vai terminar comigo e a gente vai acabar ficando mal, né? Então, como que eu ia defender para uma pessoa que a igreja não é de ser ladrão, dos pastores serem ladrões? Como que eu ia defender aquilo? Não tinha como eu defender. Outra coisa que me fez também começar a perceber, quando eu li o livro A Dama da Fé, estava lá Dona Esther falando que o passatempo dela é comprar roupas, é comprar sapatos para as filhas. Nas fotografias do livro, quem quiser ver, tá lá, todas elas bem vestidas, cabelos muito lindos, entendeu? Você vê que não são roupas nada baratas, como a maioria dos membros tem, dos obreiros. E eles estão lá, né? Com aquela pompa inteira, e o bispo sempre levantando a bandeira de que é uma pessoa simples, é uma pessoa simples, é uma pessoa simples, e há muito tempo que eu não percebo isso. Há muito tempo que eu não percebo isso. Eu, no começo do ano, eu decidi ajudar no berçário. Depois de muito tempo de não participar de nenhum grupo, porque aquela experiência de grupo jovem me deixou traumatizada, aquela cobrança, toda semana tinha oferta, toda semana tinha alguma coisa, a gente arrecadava alimento. Eu acho que naquela época, palhaço, eu devia pesar menos de 50 quilos, de tanto que eu não comia na minha casa, eu não me alimentava direito, eu só andava. A gente andava de bairro em bairro evangelizando, convidando gente para a igreja, e ai da gente se não levasse pelo menos 5, pelo menos 10, né? Então aquilo me traumatizou, eu não quis mais entrar em grupo nenhum. Mas esse ano, por gostar muito de criança, eu decidi auxiliar no berçário dessa última igreja aqui que eu fiquei. E eu, como era auxiliar, eu não precisava participar das reuniões, eu não precisava estar ali obrigatoriamente, mas eu ajudava ali 2 vezes por mês. E uma vez a moça que eu ajudava, a educadora mesmo, ela falou, eu vou te encaminhar uma reunião que a gente teve com a esposa do pastor, e vou te encaminhar aí o propósito e tal, e para você orar com a gente. Ela me encaminhou no WhatsApp a reunião, tava lá algumas coisas sobre oração, algumas regras do berçário com as crianças, e tava lá, cada tia tinha que trazer uma oferta de R$30, eu acho. Eu falei, poxa, elas já são auxiliares, elas já são voluntárias, elas já estão ali cuidando, muitas trabalham, muitas têm filho, muitas deixam de participar da reunião para estar aqui no berçário, ainda tem que levar oferta. O que é feito com essas benditas dessas ofertas que a gente dá no salão, entendeu? Tudo tem oferta no meio, tudo é incrível. Como muita gente sabe, dia de final de semana, quem limpa a igreja é obreiro, é evangelista, é jovem, eles levam tudo. Minha mãe cansou de levar. Minha mãe recebeu uma causa na justiça ano passado. Para você ter uma ideia, tinha um pastor que ele mandava o WhatsApp para minha mãe, perguntando se ela tinha fé de dar R$100 para tal coisa, de 200 para tal coisa. Entendeu?
ela falou que teve até um rapaz lá da igreja, eu acho que ele era tecladista, não sei o que era, que ele pediu ajuda para comprar camisa social para ele. Por quê? Porque eles sabiam que ela tinha recebido a causa. E eu entrei em conflito com a minha mãe, eu falei, mãe, para de falar tudo que acontece na sua vida na igreja, o que eles querem. Então aquilo me deu muita raiva, me deu muita raiva. Eles, assim, essa última igreja que eu passei mais de 10 anos em uma outra, e quando eu mudei de casa, mudei de igreja, então passei a vir nessa última que eu estive. Eu acho que essa última, palhaço, foi a que colocou o prego no caixão, porque de todas as igrejas que eu passei, talvez essa seja a pior. Aqui ninguém fala com ninguém, eles só falam com quem eles querem. Eu digo os obreiros, não sei se é do comportamento, se talvez sejam pessoas tímidas, entendeu? Mas eles só falam quando convém, entendeu? Só falam quando convém. O pastor, uma coisa que passou a me incomodar, palhaço, era nas buscas, por exemplo. Na busca do Espírito Santo, você via na própria oração do pastor que ele estava cansado. Eram orações repetitivas, assim. Feche seus olhos agora. Aí apagava a luz da igreja. Sinta a presença de Deus. Daqui a pouco ele começa. Fala que adora ao Senhor. Fala que você ama. Fala que você tá, entendeu? Fala, meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Meu Deus, eu te amo, eu te adoro. Você... Teve uma vez que eu abri os olhos, no meio daquela escuridão, para olhar pro altar. O pastor estava andando de um lado para o outro, orando, de olhos abertos, olhando para as pessoas, bocejando. Teve uma hora que ele estava bocejando. E aquilo ali, eu ia para minha casa tão frustrada, porque eu pensava, eu não estou sentindo mais a presença de Deus nesse lugar. Eu não consigo. Eu não consigo mais. As coisas não estão fazendo sentido mais nessa igreja. E fora que eu via comportamento de obreiro, pessoas ignorantes, pessoas assim, mal educadas, muito mal educadas. Que a gente vê que o Espírito Santo, como eles dizem, é aquela doçura, é aquela mansidão, sabe, aquela paz. Eu não via nada disso naquelas pessoas, pelo contrário, eu só via gente brigando, os grupos não crescem. Hoje eu entendo que as pessoas estão abrindo os olhos. O obreiro que tinha um carro, o evangelista que tinha um dinheiro a mais era sugado o tempo inteiro. Para você ter uma ideia, palhaço, eu trabalho com venda aqui, eu trabalho com perfumaria, e eu vendi um perfume para algumas pessoas na igreja, e teve um rapaz que ele comprou de mim, e há uns meses atrás estava aquele inferno, né, sobre venda de ingresso, sorteio disso, sorteio daquilo, cantina, bazar. Eu dei algumas coisas minhas, inclusive, para esse bazar. Mesmo sem participar do grupo, eu entreguei na mão da evangelista lá. A minha mãe me ajudou muito. E o rapaz, enfim, comprou um perfume de mim. Quando eu fui entregar esse perfume na igreja para ele, de uma forma bem discreta e tal, a evangelista viu, a líder dele. Ela reuniu todo mundo ali no final da reunião, para dar aqueles recados que nunca acabam. E ela falou para ele, você não tem que comprar nada de ninguém. Você tem que comprar primeiro ingresso. A gente está aqui batalhando, porque é para Deus. Você tem que comprar ingresso, você tem que vender. Você não tem que comprar nada para você. Você tem que comprar os ingressos para o filme, porque a gente tem meta para bater. Eu falei, então, palhaço, aquele tipo de comportamento começou... Eu comecei a ficar com raiva daquilo. Entendeu? E essa mesma obreira que deu a bronca no rapaz que comprou o perfume, eu sei porque ele mesmo me falou e uma outra pessoa me falou e eu confirmei que é verdade. Naquela mesma semana ela veio orar na minha cabeça, numa reunião de sexta-feira, falando pro espírito do ódio sair de mim. Então, realmente, palhaço, Igreja Universal, eu na minha vida eu pensava que seria o último lugar que eu fosse sair, seria o último lugar que eu fosse pensar as coisas que eu penso hoje. É como eu li, né, naquele versículo. Eles colocam cargas pesadas em cima das pessoas que eles mesmos não levam. Eu conheci, talvez, palhaço, nessa minha jornada de 20 e tantos anos, eu conheci, eu acho que 2 ou 3 pastores que eu via que tinham uma vontade de ajudar, que eu via que tinham uma preocupação de fato com as pessoas. Um está até fora do Brasil, está na África, o outro está aqui em São Paulo. Eu via realmente neles, eles não ficavam insistindo com ofertas, eles faziam porque, né, tem que obedecer à ditadura lá da diretoria, né? Mas
Eu via neles um pouco mais de amor do que os outros, mas de um tempo pra cá, palhaço, não tem mais como. Nem que eu quisesse. Eu até fiquei, como eu falei, eu fiquei até dia 30 de junho desse ano, foi meu último domingo. Eu até tentei, eu cheguei até pegar esse envelope de fogueira santa, mas não fazia sentido nenhum para mim. Esse negócio de que Abraão saiu de Harã e largou tudo para trás. Eu fui ler a Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Esse sai da tua terra aí, essa conversa fiada. Fizeram uma consagração de dizimistas da Arca da Aliança, em que os filisteus, quando roubaram a arca, tiveram que devolver a arca, né, com estátuas de ouro, né, criaturas feitas de ouro lá, ratazana, tumor, enfim. Devolveram a arca com aquilo. Eles pegaram aquilo da Bíblia para falar que a gente tinha que ser consagrado como dizimistas com uma oferta de pelo menos 1 grama de ouro. E eu pensei comigo, aqui ninguém é filisteu. Ninguém roubou arca nenhuma para ter que devolver envelope com oferta de ouro. Que idiotice, entendeu? As pessoas elas não reparam nisso. Eu tenho pena, palhaço, eu tenho pena. Porque eu vejo muita senhorinha aposentada, muita senhora ali, sabe, lutando por filho, por neto, muita mulher desiludida com casamento, entendeu? Eu vi muitos casados lá, que homem casado dentro da igreja, que dizia que era batizado no Espírito Santo, olhando para mim, olhando para o meu corpo. E eu falei, não, se for para ficar dentro dessa igreja com esse comportamento, eu vou pro lado de fora. Entendeu? Eu vou pro lado de fora porque isso aqui tá tudo errado, sabe? E como você falou num vídeo seu, palhaço, eu não saí da igreja porque o bispo rouba, porque eles têm dinheiro e as pessoas não têm, que as pessoas são meros escravos deles. Eu saí porque eu não sentia Deus ali. Eu não sentia Deus ali. Passei por uma fase difícil que eu ficava todo santo dia na igreja, nada acontecia, nada mudava. Pelo contrário, eu voltava para casa mais angustiada, mais depressiva, porque a quantidade de promessa é muito grande. Eles prometem muito, sua vida vai mudar. Tem que mudar, seu testemunho tem que rodar o mundo. E aí você fica numa expectativa, você fica naquela ansiedade de fazer, de acontecer, de que as coisas têm que mudar. E eu pensei comigo, Deus não é isso. Jesus Cristo não foi isso quando passou na Terra. Sabe, eu vejo tanta gente incrédula, tanta gente que se diz incrédula, né, como eles falam. Tanta gente aqui fora, que são pessoas muito mais caridosas, são pessoas muito mais humanas do que muita gente da igreja, do que muito pastor de igreja. Teve uma cerimônia aí uns meses atrás que era a troca de bandeira do Templo de Salomão. E todo mundo vai, e o pessoal me convidando. Vamos porque vai estar todo mundo lá, vamos porque vai estar embaixador, vai estar o bispo, vai estar isso, vai ter aquilo. Eu falei, pra que isso? A igreja só quer mostrar pro jornal, quer botar na Record lá, que são os mandados dele, que a Record é dele, que tá lá, ó. Inauguração lá do templo, lotado. Bandeira no templo, lotado. Porque os membros são um bando de tonto que fazem o que mandam. Entendeu? Isso aí é orgulho, a igreja é orgulhosa. Ela quer mostrar que ela é cheia. Ela quer mostrar que ela arrebenta, né? Como eles dizem. Entendeu? Então, por muito tempo eu fiquei nessa ilusão. Você vive uma ilusão dentro da igreja. Porque você fica lá dentro, vai arrebentar, tá ligado, e não sei o quê, e canta e grita aquelas orações que é uma gritaria aquilo ali, que eu não tava aguentando mais aquilo. Aí quando você volta pra sua vida, a realidade tá aqui. E aí? Entendeu? Palhaço em casa esses dias, ao longo desse um mês aí, eu lendo minha Bíblia todo dia de manhã quando eu acordo, eu vejo muito mais que eu tenho responsabilidade com Deus, com o meu comportamento, com a minha vida, do que quando eu estava naquela igreja. Parece assim que a Bíblia ela é pequenininha lá dentro, porque ele lê uma coisinha aqui, lê outra aqui, acabou. Aí daqui a pouco vem o estudo que o bispo manda. Aí vem o estudo de Abraão, que está não sei quanto tempo lá já. Falando de Abraão, temperando as pessoas para uma fogueira santa. Entendeu? Então, palhaço, eu percebo que a verdadeira obra de Deus está sendo feita.
A verdadeira obra de Deus está sendo feita agora. Hoje eu consigo enxergar isso. Porque eu sei que Deus realmente me ama. Se ele me tirou desse lugar é porque Ele realmente existe, Ele realmente me ama. Eu passei a duvidar até da existência de Deus dentro daquela igreja. Porque eram orações assim que eu não sei nem para onde estava indo, as orações que eu fazia naquele lugar. Aí veio essa moça que eu ajudava no berçário, ela veio até minha casa tentar conversar comigo. E ela falou assim: eu tenho fé que você vai voltar, eu tenho fé que você é uma mulher de Deus. Eu falei: sim, eu sou uma mulher de Deus, e justamente por ser uma mulher de Deus é que eu não volto para aquele lugar. E se você quer minha amizade, você pode até ter minha amizade, só que me respeite e pare de falar dessa igreja. Porque pelas coisas que eu sei hoje, eu não piso mais meus pés lá, não piso. E eles sempre usam aquele argumento: ah, mas se o bispo rouba, se meu dízimo é usado para tal coisa, para luxo, eu não sei, eu só sei que eu estou fazendo para Deus. Isso aqui, eu pensei em continuar, palhaço, nesse sistema, né? Nesse pensamento. Ah, eu vou dar meu dízimo, eu vou dar minhas ofertas, e o que eles fazem com o meu dinheiro é problema deles. Você só está financiando o luxo, a vida, entendeu? De ostentação que eles vivem com esse pensamento. Eu falei: não, se eu continuar aqui, eu estou sendo conivente. Pelo contrário, palhaço, para quem eu tiver oportunidade de falar o que a Igreja Universal é, eu vou falar, inclusive para minha família, como eu já tenho falado. E posso provar para eles. Basta eles abrirem a Bíblia. A partir do momento que você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que você percebe quem é Jesus e o que ele ensinava, você não fica mais nenhum dia nessa igreja. Não fica, não fica. Porque eu vejo as programações, palhaço, tanto da Universal, quanto da Mundial, quanto de Agenoduque, quanto, sei lá, quem é o pior de todos. E você vê que eles estão competindo para ver quem pede mais. Você vê programação de igreja com agência e número de conta de banco no rodapé da tela. E as pessoas não conseguem enxergar que isso é o pior tipo de roubo que existe. Então, palhaço, eu tenho pena das pessoas. Eu tenho pena, eu vou ser bem sincero, eu tenho pena de quem continua. Porque é o tipo de falsa esperança. Estão vendendo falsas esperanças para as pessoas. Entendeu? Milagres de transformações, coisas absurdas que nunca vão acontecer. A pessoa vai acabar na miséria, ela vai acabar doente, ela vai acabar numa depressão, numa vida que não muda, sem conhecer quem realmente é Deus. E eu tive medo de sair, não vou mentir para você, tive medo de que a minha vida parasse, de que eu morresse, de que eu ficasse doente, de que me acontecesse alguma coisa. E hoje, conhecendo a Jesus Cristo como eu estou começando a conhecer, eu sei que Ele é fiel e que Ele não desampara quem segue a Ele, e não um pilantra que se diz um apóstolo, um bispo, que se intitula. A igreja está obcecada com esse filme. Estão colocando na Record, que foi a maior bilheteria do cinema nacional. Uma vergonha, né? Uma vergonha. E as pessoas não percebem que estão exaltando um bispo, um homem. E onde está a glória de Deus? Não existe mais, não existe. Eles usam tantos nomes na igreja: Abraão, Elias, Tarará, Isaac, Bispo Macedo, menos o nome de Jesus Cristo. Então, palhaço, olha, eu acho que tem tudo, a minha vida agora tem tudo para ser muito diferente do que era. Eu não digo para você, eu quero riqueza, esse tipo de coisa, não. Graças a Deus a minha visão se abriu. E quanto menos, melhor, sabia? Porque você não cai nesse engano, desse orgulho de que as pessoas têm, de ir lá contar testemunho que tem casa, que tem carro, que tem isso, que tem aquilo. Gente que mal sabe falar. E a gente nem sabe quem são essas pessoas, que mentira que estão contando. Então, palhaço, esse é meu depoimento. Eu espero que ajude muitas pessoas. Eu espero que abra os olhos e que as pessoas passem a ter uma vida com Deus, um relacionamento de intimidade com Deus. E não precise de uma igreja, de um templo, de um pastor mandando e desmandando em você. Você não precisa disso, ninguém precisa disso. Leia a Bíblia, entenda
Leia até você entender. Leia, releia, leia todo dia. Converse, ore, fale com Deus. E viva uma vida como se Ele estivesse ali fisicamente do seu lado. Porque você vai ser uma pessoa muito melhor do que você viver escravizado num sistema que só quer seu dinheiro e sua mão de obra. Só isso que eles querem. Eles não querem mais nada. Eles querem que você se dane. Se você morrer, ninguém vai nem te visitar. Porque eles pregam que isso aí é sentimento, né? Então, palhaço, eu agradeço a Deus por ter esse espaço aqui para poder falar. E que as pessoas, elas possam ser abençoadas de verdade e não enganadas. Muito obrigada.